pessoal, retornando então, né, do intervalo. Pessoal, no material deixado aí, né, à disposição de vocês, tanto lá no grupo de WhatsApp como no Google Classroom, vou voltar aqui a compartilhar a tela, né, com vocês. Essa apostila aqui, pessoal, apostila curso de lógica de programação, tá? Inclusive, a gente já estava fazendo algumas questões também, né, trabalhando com a parte teórica, né, do conteúdo. Aí esse material, ele vai cair exatamente no que nós estamos falando na item 3.1, a página 39 dessa apostila aqui, tá? Tem lá no grupo. Aí a cada aula eu vou inserir novamente lá no Google Class, né, o material, e aí vocês peguem as orientações como referência, a página 39, item 3.1, que são as estruturas de seleção ou estruturas de repetição, tá? O que são? São mais conhecidas como estruturas condicionais, são comandos que auxiliam no direcionamento da sequência de execução de um programa, por meio da avaliação de condições lógicas. Tem como função validar condições e comparar o resultado destas. Tá? A gente tem um algoritmo condicional que permite a escolha de um grupo de ações a ser executado quando determinada condições representada por expressões lógicas são ou não satisfeitas. Para que elas servem, né? Permitem alterar o fluxo de execução do algoritmo de forma a selecionar qual parte deve ser executada. Essa decisão da execução é tomada a partir de uma condição que pode resultar apenas dois valores, né? Verdadeiro, falso. Uma condição é representada por expressões relacionais, né, que são aquelas que tem lá os operadores relacionais, sinal de menor, maior, igual, diferente, igual, né? E expressões lógicas são onde eu atribuo dentro de uma expressão, né, verdadeiro ou falso. Funcionamento. Após executar as funções de validação e comparação, as estruturas de seleção irão executar os blocos de comando, definidos de acordo com o resultado da comparação. Né? Verdadeiro ou falso. Verdadeiro, ele faz um trajeto diferente para execução. Falso, ele tem um outro trajeto para a execução do programa, né? Um outro comando que ele tende a seguir. Tipos de estruturas de seleções: if, else, né? O se, então, ou se não, né? O switch case, né? Switch ou case, que é a escolha a partir de uma determinada condição pré-estabelecida, né? E aí, traduzindo para o Portugal, ali a gente tem o enquanto, faça, né? E aqui no if else a gente tem o se e o se não, né? Que a gente já viu nos exemplos anteriores. Os tipos, né, dentro da estrutura de seleção condicional, if else, né? If se não, ou se não. A gente pode classificar eles como sendo do tipo simples, podendo tomar uma ou duas condições, compostas, onde eu tenho como trabalhar com mais de duas condicionais, né, igual vocês viram nesse aqui, ó, neste exemplo. Aqui. Aqui, nesse do IMC, né? A gente tem a primeira estrutura simples, o se não se, para trazer duas
compostas, duas condições, né? Então, quando eu tenho o incremento, a adição do se não se, eu tenho uma função se aninhada, né, com várias possibilidades. Se eu tivesse a simples, eu teria apenas esse se, né, ele verificaria a condição da primeira linha, e aí automaticamente ele já cai para essa última aqui, o se não, né? Agora, quando eu tenho um incremento do se não se com várias condicionais, eu tenho uma estrutura de decisão, né, uma estrutura condicional, onde eu tenho ela como aninhada, né, ou seja, várias condições amarradas dentro de uma mesma estrutura. Okay? Aqui a gente tem a sintaxe, né, estrutura, o se, com os comandos, onde inclusive eu posso colocar o se não. A condição para que, na verdade, as instruções, né, para que caso alguma delas seja verdadeira, ele realize alguma ação dentro do algoritmo, e aqui resulta no fim C, caso alguma delas seja satisfeitas, né, aparece a operação de saída na tela, com os resultados, com alguma mensagem, encerra o algoritmo, né? Como que essa instrução funciona? A condição é verificada a cada passagem pela estrutura if, que é o se, né? Ou seja, ele vai fazer toda essa varredura aqui, vai fazer a leitura a partir das entradas de informações do usuário. Então, ele vai verificar essa primeira. Caso essa primeira parte do código seja satisfatório, ele já imprime essa mensagem que foi configurada logo em seguida. Caso essa não seja verdadeira, ele vai para a próxima. Cair numa função estruturada aninhada, né? Então, ele verifica esse segundo. Opa, não está nessa faixa de intervalo. Então, ele vai para uma terceira condição que esteja programada. Também não está aqui nessa condição. Ou seja, as três condições acima não satisfazem os resultados de saída. Então, ele cai aqui no último, na última condição, né? E no caso, aqui nesse aqui ele está programado para exibir o valor do IMC dessa pessoa juntamente com a categoria, faixa, né, que ele está dentro da tabela. Nesse caso, a gente classificou em 4 níveis, né? Abaixo do peso, peso normal, sobrepeso e aqui, o último, obesidade. Se a condição não for satisfeita, for falsa, as instruções entre chaves não são executadas, sendo executado o código logo após as chaves. Né? Então, a gente tem como estrutura básica, né? A cada condição, abrir chaves, fechar, se não se abrir, fechar aqui, né? Então, a cada instrução, a gente tem a abertura e o fechamento de chaves no Portugal. E aí, por último, né? Esse aqui também tem a abertura e o fechamento, porque é uma operação de saída, né? Ou seja, estou demonstrando a execução desse algoritmo e a resposta para que o usuário veja, né? O resultado desse algoritmo. O if, que é o se, ele sempre executará o bloco de comando ou instrução única, se a condição entre parênteses retornar um valor booleano. O valor booleano pode ser 0 e 1, né? Verdadeiro, né? Caso contrário, o bloco de comando ou a instrução única não serão executadas. Okay? Então, tem um bloco único para verdadeiro, tem o bloco que vem em seguida dessa instrução para a falsa. Tá? Então, a condição em si, ela não precisa, quando falsa,
estar claro aqui na instrução, né? Ou seja, eu tenho as condições para que essa mensagem apareça como verdadeiro, né? E aqui no último, que é falso, né? Ou seja, não entra nenhuma dessas categorias aqui. Automaticamente é falso, né? A expressão, ela é considerada falsa. Então, ele vai cair aqui nesse último critério, que não tem nenhum valor, nenhuma variável para que eu faça uma comparação, para que eu atribua uma condição. Tá? Então, o valor falso, muitas das vezes, dentro de uma função se composta ou aninhada, não precisa ter uma condicional presa a ele. Basta eu trabalhar com o primeiro bloco de forma condicional, trabalhando com os operadores relacionais, né? Informando que a variável a ser recebida é menor, maior, igual, diferente. E aí o segundo, automaticamente, não obedecendo ao bloco de condições, já se torna falso automaticamente, né? Então, não precisa estar preso a uma condicional na segunda parte da estrutura. Exemplos, né? A gente tem algoritmo que verifica um número, variáveis x e y do tipo inteiro, tendo como atribuição, já que essas variáveis vão receber um número, né, inicial, x recebendo 10, y recebendo 20, ok? Aqui não tem entrada de parâmetro, entrada de valores por parte do usuário. Eu já condiciono essas variáveis a estar recebendo valores, né, constantes. Ou seja, se o x for menor que y, então ele vai escrever x é menor que y. Ele vai fechar o bloco de comando do se, caso essa condição ela seja verdadeira. Se essa condição não for verdadeira, o que acontece? Simplesmente termina a execução do algoritmo, sem informar nada, sem informar nenhum parâmetro de saída na tela. Ok? Então, aqui eu só tenho uma operação, né, uma condição que está condicionada a ser verdadeira. Caso contrário, ele simplesmente finaliza a execução do algoritmo, né, sem solicitar um parâmetro de entrada, né, ou simplesmente sem informar nenhuma outra mensagem para esse usuário. Tá? Ele só está informando que x é menor que y, caso realmente seja verdadeira a atribuição aqui. Né? Então, x é menor que y, no caso 10 menor que 20, realmente. Então, ele vai escrever essa mensagem, né? Mas se eu tivesse atribuído aqui um valor diferente de x, condicionando ele a ser maior que 20, né? Colocasse 21, por exemplo, ele não ia escrever a mensagem, né? X é maior que y. Não, ele simplesmente ia finalizar o algoritmo, né? Sem escrever ou sem fazer um comparativo em um outro bloco de condição. Estruturas compostas. A gente tem a instrução inicial, o se não, né? Ou se não se, conforme nós vimos aqui nesse exemplo, trabalhando com o se inicial, e depois a cada condição nova que eu preciso estabelecer dentro do programa, eu vou trabalhando com se não se, né? E aí, por último, o se não, caso nenhuma dessas forem satisfeitas, né? Como funciona? A condição é verificada a cada passagem, né? Conforme nós já vimos, onde se a condição for satisfeita, verdadeira, são executadas as instruções entre chaves, né? No comando escreva. Se a condição não for satisfeita, falsa, são executadas as instruções dentro da chave se não, também dentro do comando escreva, que é o parâmetro de saída.
As instruções do else, se não, serão executadas somente quando o valor da condição for falso, né? Os sys iniciais aqui, ó, todos esses parâmetros informados aqui forem falsos. E aí sim, ele chama o se não, né, ou o else, para que possa ser informado a condição, né, a mensagem no parâmetro de saída. Este outro exemplo, né, um algoritmo que verifica o número início. Nós temos as variáveis x e y também, que neste exemplo eles recebem um valor pré-estabelecido, né, então x vale 30, y valendo 20. Se o x for menor que y, então ele vai escrever x é menor que y. Caso contrário, se não, a gente tem uma mensagem, um parâmetro que nesse exemplo inicial não estava sendo oferecido, né, como alternativa. Aqui simplesmente ele fecha a execução do algoritmo. Nesse não, nesse ele aparece na tela informando que o número x, né, o valor atribuído a x é menor que y, ou ele fazendo a comparação, né, ou se não, que o x é maior que y. Né? No caso, mude aqui o valor de atribuição e etc. Né? Eu consiga fazer esse comparativo e trazer uma dessas opções. A condição de seleção aninhada, segue este exemplo, né? Eu tenho várias condições aqui. A gente poderia utilizar aquele lá do voto, né? Voto obrigatório, voto opcional, onde ele está nas faixas, né? Menor que 16, né? Entre 16 e 17, que é voto opcional, e maior que 70, voto opcional também, né? Então, eu posso colocar aqui várias condicionais dentro da estrutura se não se, né? E a última, como parâmetro, eu nem preciso colocar uma condição pré-estabelecida para que ele caia nessa última linha e apareça a mensagem na tela. É utilizado em geral quando é necessário realizar várias comparações com a mesma variável, né? Ou seja, nesse caso x e y. É chamada de aninhada porque na sua representação fica uma seleção dentro de outra. Eu tenho vários senão aqui, que está dentro do bloco de instruções inicial com a estrutura se simples. Né? Então, tenho várias condições dentro de uma estrutura só. Também é conhecida como seleção encadeada, né? Ou seja, um conjunto de condições ali dentro. Permite fazer a escolha de apenas um entre vários comandos possíveis. Então, aqui a gente tem um exemplo. Algoritmo novo salário. Tem as variáveis salário, novo salário, que são do tipo real. Primeira condição, salário menor que 500. Vamos ter um então, né, para que ele pegue esse novo salário e seja atribuído a ele um salário na qual ele vai pegar o 1, né? É como se ele pegasse o salário e multiplicasse por 20, né? 20%. Se não, o salário for menor ou igual a 1.000, então o novo salário deve ser acrescido aí de 10%, né? Pegar essa fórmula aí e acrescer
10%, né? Um acrescenta 20, outro 10%, de acordo com as condições estabelecidas aqui. Salário menor que 500, ele vai fazer isso aqui. Atribuir a variável novo salário, o salário dele informado, acrescido de 20%. Caso ele não esteja nessa faixa, né, ou seja, menor que 500, ele vai estar aqui entre 501 até o valor aí de R$1.000, né? Seja menor ou igual a R$1.000, aí ele vai pegar o novo salário e acrescer ele de 10%. Ok? Se não, se ele estiver fora desses parâmetros aqui, se for um salário superior a R$1.000, né? Ou seja, 1.001, o que vai acontecer? Ele vai pegar o novo salário e atribuir a ele um valor de 5% de aumento. Tenho o encerramento de cada uma das estruturas e aí o final da execução desse algoritmo, né? Lembrando que aqui não aparece as operações de saída na tela, informando para ele o novo salário, né? Então, para que o usuário visse essa informação, ele tem que pegar aqui o parâmetro escreva, né? Pegar essa variável aqui que foi atribuída para mostrar na tela a execução, né? De cada um desses comandos. E a gente já tinha comentado sobre os laços de repetição, né? Para e faça. A gente tem a sintaxe, né? Conforme foi trabalhado aqui na primeira parte da aula, né? Com o implemento do enquanto, né? Temos o para, na qual nós vimos aí, né? Um contador iniciado em 1. Temos uma variável aqui chamada contador. Né? O que é o contador iniciado em 1? Igual a primeira mensagem que vai aparecer, digite uma nota. Esse contador aí, recebendo 20 instruções como essas aqui, ó, de entrada, solicitando uma nota, né? Ou seja, digite uma nota, primeira vez que ele pediu, armazenou a nota desse aluno, ele guardou esse resultado, pediu novamente, ou seja, a segunda vez. Então, ele vai pedir por 20 vezes e guardar essas notas aí armazenadas, né? Na variável nota. Feito isso, ele vai chamar essa outra variável aqui, soma notas, né? E atribuir a variável que ele fez a leitura, nota, mais esse parâmetro inicial que ele recebe, né? A soma notas, ele recebe um valor igual a 0. O valor dele inicialmente é 0. Ele vai somando de acordo com os incrementos, de acordo com esse contador sendo atualizado. E aqui eu tenho um enquanto, né? Ou seja, ele vai continuar executando esse contador, né? Ou seja, uma condição para, e eu tenho um enquanto a nota dele for menor que 0. Olha só o operador para distinguir expressões, né? Ou seja, ou o e, né? O ou uma situação acontece ou a outra, tá? Para que continue rodando a execução do código. Então, ou a nota dele sendo menor que 0 ou maior que 10, ele vai solicitar para que este usuário digite novamente uma nota e informar para ele que essa nota é inválida, né? Ou seja, qual que é a condição aqui que eu estou colocando? Ele só vai aceitar essas notas de acordo com esses dois parâmetros aqui, né? Eu tenho aqui inicialmente uma instrução para que ele execute um contador
e aqui ele continue aceitando, né, ou seja, continue executando esse contador se esses dois parâmetros forem aceitos, né, ou seja, uma nota inferior a zero ou uma nota maior que 10, ele já informa, opa, a nota que você está informando está inválida, digite uma nota novamente. E ele continua a executar esse laço para, né, o laço for, e finaliza com o armazenamento de todas as notas e dividido pela quantidade de vezes que ele solicitou, nesse caso 20. E por último escreve na tela a média, né, com a soma e a divisão de todos esses conjuntos numéricos informados. Um detalhe, né? Aqui a gente tinha uma aceitação até então de qualquer número. Né? Então, por exemplo, se eu tirar... Eu vou tirar esse laço aqui, ó, a continuação do enquanto, né? E vou pedir para executar. Digite uma nota. Vou colocar um valor negativo, tá? -2. Ele continua pedindo nota. Agora, detalhe, eu vou parar a execução. E vou colocar novamente o enquanto, que é o complemento de uma condicional. Ele vai fazer o para enquanto ele estiver cumprindo uma determinada condição. Quais são essas condições? Que essa nota ela seja diferente de zero, né? Aliás, maior que zero, e entre, no caso aqui, entre 0 e 10, né? Ou seja, o que for menor e o que for maior que 10, ele vai mandar a mensagem para o usuário, informando que ele está digitando uma informação incorreta e solicitando novamente para que ele entre com uma nota que esteja de acordo com os critérios, né? Então, vamos lá, vamos executar agora. Se eu digitar -2, nota inválida, e aí pede novamente para que eu digite uma nota. Colocar 0. Então, ele armazenou ali e continua, né? Continua para que eu digite, informe, né, a outra nota. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu digitar 11, nota inválida. Ele termina a execução e pede para que eu refaça a inserção das notas novamente. Então, aqui, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5. A hora que ele chegar nos 20 valores informados, ele termina a execução, mostrando a média, né, geral das 20 entradas e finaliza o meu algoritmo. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de como eu posso trabalhar com enquanto, né, e inicialmente compara, né, ou seja, faça uma determinada ação enquanto estiver dentro de uma condição pré-estabelecida. Se não tiver nessa condição estabelecida, se imprime alguma mensagem na tela, solicita-se algo com um parâmetro de entrada novamente, né, e, por fim, fecha a execução do programa. Agora, se ele atender, ele vai continuar executando esse primeiro laço aqui, o for, até que chegue no limite da condição pré-estabelecida. Então, aqui tem como eu trabalhar aí com
o para, né, o faça enquanto tiver com esses critérios, né? E aqui também ele vai fazer algo até que esse limite seja atingido, né? Porém, o enquanto eu posso colocar aí condicionais, aqui inclusive estou colocando um operador aritmético, né? Aliás, um operador lógico, né? São os operadores aí e ou. Então, aqui eu pré-estabeleci. Ou acontece isso aqui, o usuário insere uma nota inferior a zero, ou ele coloca aí uma nota superior a 10, né? Daria erro se eu colocasse um operador e, porque aí eu preciso que a condição que o usuário digite seja obrigatória para os dois casos, né? Ou seja, a nota inferior a zero e que a nota seja superior a 10, o que na expressão lógica fica até incorreto, né? Uma nota não tem como, ao mesmo tempo, ser condicionada, né? Ou cumprir com as duas expressões, tá? Beleza. Com relação ao... Vou compartilhar com vocês aqui, ao laço de repetição, na qual nós colocamos aqui o enquanto, né, para trabalhar com uma condição desse laço. Esse laço só vai acontecer se obedecer aqui aos critérios do enquanto, né, do parâmetro enquanto. Ficou assim alguma dúvida, pessoal, do código, da estrutura? Ok, Diego, tranquilo. O professor assistiu as 3 primeiras aulas certinho. Aí ficou faltando aula de quinta e sexta, né? De ontem. Importante assistir para alinhar as informações, né? Ok. Tá aí o código compartilhado com vocês, tá? Só pegar e executar, executem mesmo, pessoal, para que vocês entendam. Trabalhem com vários valores aqui na hora de compilar, para que vocês entendam o que está acontecendo dentro da estrutura, né? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Elabore um algoritmo que leia 40 notas e calcule a média aritmética das mesmas, né? Então, ele é muito parecido com o que nós acabamos de fazer, né? Com esse contador. Onde nós temos uma variável do tipo inteiro, com o nome contador, né? Nós temos uma variável chamada soma notas, igualzinho tá aqui, ó. Inclusive, ele foi atribuído ao valor zero, né? Então, ele inicia com o valor zero e vai incrementando de acordo com o contador e a condição aqui que foi estipulada, né? Depois, nós temos para, né? Entre parênteses, contador, iniciado em 1, e o contador menor ou igual a 40, né? Ou seja, ele vai solicitar essa operação de entrada até que 40 solicitações sejam solicitadas. Feito isso, ele encerra o laço, chama a função média, traz todas as notas informadas, divide por 40 e informa a média da turma. Ok? Então, basicamente, eu vou modificar aqui, né? É só modificar esse código aqui, colocar o contador para que ele continue chamando isso até 40 solicitações e a cada vez ele vai acrescentando uma nova solicitação, né? Esse contador mais aqui igual a 1 é como se fosse o conte mais, ele vai solicitar
novamente a cada valor informado pelo usuário. Aqui eu posso colocar esse enquanto e posso fazer a retirada desse código aqui. Esse código a gente colocou só para que ele entenda que naquele bloco ele vai continuar executando esse laço para, esse laço for, só se ele atender esses critérios, senão ele para, finaliza o programa e informa para que o usuário digite novamente a nota, né? Na verdade, ele não encerra a execução, ele pede para que o usuário digite novamente a nota, né? E aí sim ele fazer a leitura novamente das 40 entradas ou das 20, dependendo muito do que eu programar aqui em cima. Aqui ele pede a atribuição dessa variável média, na qual ele vai pegar o valor da soma inicial, ou soma notas, é 0, somar com as notas informadas, e no final dividir por 20, né? No caso aqui 40, conforme o exercício está pedindo. E aí, por último, terminou de recolher na memória o valor das 40 notas informadas, atribuiu aqui um valor para a variável média, e aí ele escreve na tela o valor da média, né? E chama a variável média para informar qual é o valor final, ok? Então, basicamente é isso. Aqui a gente só alterou o contexto, né, que é 40 notas, mas a resolução aqui é da mesma forma, tá? Então, no de vocês aí, quando eu compartilhei esse código, vocês alterem. Se vocês quiserem tirar esse laço aqui enquanto, pode tirar, né, esse parâmetro enquanto. Se não, pode deixar da mesma forma. Vou executar. Aqui, ó, nota inválida, né? Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, aqui ele só finaliza quando ele recebe as 40 entradas de solicitação. Recebeu, ele guarda na variável e no final chama a função média para fazer a operação, né? Ou seja, dessas somas todas que foram realizadas, dividida aí pelo valor 40, né? Ok, pessoal? Então, aqui só foi modificar realmente aqui o parâmetro do contador. Do mais, a estrutura desse exercício é o mesmo, né? Aqui é o segundo. Fazer um algoritmo que calcule e escreva o valor de S. A gente tem o S, né? E a atribuição dele, sendo que ele vai pegar 1, dividir por 1, resultado 2 por 2, 4 por 3. Tá. Aqui é o seguinte, a gente tem 100 termos diferentes, né? Então, primeiro aqui, 1 por 1, mais 2 por 2, mais, aí pega o dobro, né? 4 por 3, aí pega o dobro, próximo, 8 por 4, e assim por diante, né? 16 por 5, 32 por 6, até chegar nesses 100 termos aí, né? Solução, a gente tem variáveis do tipo inteiro, com o nome num e o i, variável s, do tipo real, e a variável número,
recebendo um valor inicial aí equivalente a 1. E S recebendo 0. Então, para I, né, ou seja, aqui, ó, nesse caso, o contador aqui, né, iniciando em 1 e o contador sendo menor ou igual a 100, faça. Eu chamo a atribuição da variável S, né, que vai receber o S mais o número digitado. E aí eu tenho tudo isso dividido por I, que é aqui, ó, cadê o I? Que é justamente esse contador aqui, tá? Que é chamado de I, né? Mas você pode colocar aqui o nome qualquer para essa variável. Eu tenho o número que vai receber essa atribuição aqui, o número, que vai multiplicar o número 2, né? Então, esse num aqui que é achado aqui, ó, cadê aqui? Vai ser o dobro, né? Então, essa sequência aqui, esse valor aqui vai ser o num. O próximo valor da sequência ele tem que ser multiplicado por 2, né? Ou seja, o dobro. Então, esse próximo aqui vai ser 4, esse aqui 8, e assim por diante. Então, eu tenho basicamente esse número sendo atribuído dessa maneira, né? Ele vai fazer o fim, né, para esse laço inicial e escrevendo a soma desses eventos aqui, juntamente com o valor da variável S, tá? Então, qual que é a primeira parte do desafio, né, de vocês aí na aula de hoje? Vocês vão desenvolver, conforme essa lógica de pensamento aqui, né, vocês podem trabalhar com para e com enquanto, tá? Não, eu acredito que não precise, não seja obrigatório vocês trabalharem com enquanto, mas essa estrutura aqui, para, vocês vão precisar estruturar para receber justamente essa linha de raciocínio desse algoritmo, tá? Então, o desafio aí, né, um dos exercícios propostos na aula de hoje é que vocês resolvam esse algoritmo no Portugal, né? Se vocês quiserem resolver no Visual G também, tá? Mas é interessante que já tenha o foco de vocês voltado para o Portugal, tá? Portugal Studio. E tem mais alguma coisa a ser falada aqui dessa parte? O item 4.3 nós vamos ver amanhã. Ok. Bom, dessa parte aqui, não, né? Então vai ficar como desafio essa parte aqui, tá? Que vocês procurem implementar dentro dessa mesma lógica de raciocínio que nós fizemos, né? Esse algoritmo. Ok? Podem utilizar como parâmetro esse código, né? Utilizado no exercício anterior. Foi esse aqui, a gente só implementou o valor do contador, que é 40, né? Ok, essa lista aqui da estrutura condicional, né? Ela já está resolvida aqui praticamente, tá? A gente tem aqui o exercício e junto tem a resolução. Eu vou passar essa lista aqui só para que vocês reforcem a questão da estrutura condicional se, né? Tem um se, o se não. E aí, a qualquer dúvida na execução do código, né? Vocês
vocês podem fazer primeiro no Visual G, só que aí no Portugal ela vai ter uma diferença na estrutura, né? Então, condiciona esse exercício para fazer no Portugal, de acordo com o que nós já vimos, né? Aqui, ó, com relação ao si, sinal, né? Então, tem essa estrutura aqui que vocês podem pegar como base, e aí só modificar de acordo com a execução. Deixa eu ver aqui, só precisa fazer tudo não, tá, pessoal? Tem, vou pegar aqui os exercícios certinho para vocês fazerem. Aqui, ó, exercício 7. Exercício 15. Exercício 7, 15 e 16, tá? Com várias condições aqui, né? Então, eu quero que vocês adaptem esse código que é para o Visual G, né? Façam primeiro no Visual G e realmente compila, vê a execução, testa todas as condições, e aí depois adapta ele ao Portugal, tá? Então, um dos exercícios pegar esse aqui, né? Dessa apostila, que eu vou colocar lá também certinho no Google Class, na qual vocês vão precisar eu aqui resolver esse segundo aqui, né, implementar esse algoritmo lá em Portugal, para que ele trabalhe com a solução aí desse algoritmo aí, tá? Então, página 52, algoritmo 2, implementado em Portugal, seguindo como base a estrutura para que nós trabalhamos na aula de hoje, ok? E aí a segunda parte do exercício é trabalhar com essa lista, né, que já vem com os enunciados, todos resolvidos lá para o Visual G, que reforça a questão da estrutura si, condicional, né, alinhada, composta, simples, trabalhando os exercícios 7, esse exercício aqui, ó, exercício 7, e aí, por último, os exercícios 14 e, por último, 16, tá? 7, 14 e 16. Faz no Visual G primeiro e depois adapta o código para o Portugal. Pegando como base também o exercício que a gente já trabalhou, né? Que trabalha com o si e o se não, se, tá? Pessoal, dúvidas quanto ao desenvolvimento da atividade de hoje? O que é para ser feito, né? Tudo bem, pessoal, com relação ao exercício que tem que ser feito na aula de hoje? Vocês podem desenvolver até o término da semana, né? Lembrando que sexta-feira a gente encerra, né, o componente de lógica de programação. E aí, semana que vem, deixa eu até conferir aqui o calendário. Conferir o calendário aqui que a gente recebeu.
calendário acadêmico. Aqui, a gente finaliza aqui no dia 8, na sexta-feira, né? Aí 11 e 12, 11 é recesso, 12 é feriado, então nós não temos aula, né? E aí vocês já retornam no dia 13 e 14 com o componente Python nível básico, né? Vocês já começam a aprender uma linguagem de programação, né? Chamada Python, onde vocês vão desenvolver todos esses conceitos aí em desenvolvimento de alguma aplicação, né? Desenvolvimento de algum sistema. Não sei se eu serei o professor, né? Porque assim, qual que é o objetivo da UFG? Fazer essa mescla, né? Fazer intercalar os professores, né, nas turmas que estão em andamento. Então, a gente tem uma turma matutino, vespertino e noturno, né? Então, porém, eu não posso no noturno, né? Eu já posso no vespertino. Então, provavelmente, a professora do vespertino vai revezar comigo, pegar o componente de Python, né? Ou estarei com vocês em revezamento em outra matéria, muito provável matemática discreta. A gente tem dentro do componente, conforme eu mostrei lá na primeira aula, né, que é a matemática discreta, tá? Então, em andamento com Python, nível básico 1, vocês vão ter, durante a semana, aí, a partir do dia 13, muito provável também a matemática discreta, né, que é basicamente continuação de lógica de programação, né, mas com os conhecimentos, assim, não tão avançados, igual se vê na faculdade, mas os necessários para que vocês possam continuar aprendendo programação orientada a objetos, lógica de programação e estruturar e aprender de fato a linguagem Python, que é o objetivo do curso. Ok, pessoal? Então, 11 e 12 não temos aula, e aí 13 e 14 vocês já voltam com Python ou com matemática discreta aí como continuação de lógica de programação, né? Continuação do curso de vocês em programação de computadores. Ok? E aí vocês têm até, pelo menos, né, vamos dar um prazo aí, termina dia 8, tá? E tem um recesso, 11, 12, né? Vamos colocar aí como prazo final para que vocês entreguem e eu consiga lançar essas notas dia 15, né, sexta-feira, para que vocês consigam entregar essas atividades aí dessas 2 semanas, né, que nós estamos trabalhando, tá? Pessoal, do mais, se não tiver nenhuma pergunta, deixa eu até tirar aqui um print, né, dos participantes da aula de hoje. Ok, pessoal, nenhuma dúvida por enquanto? Pessoal, estou à disposição, né? Agora 10h42, a gente tem até 11h30, meio-dia para trabalhar. Então, quem tiver dúvida, vem no privado, né? Faz a pergunta, esclarece a dúvida sobre algum conteúdo, né? Sobre alguma aula ou exercício, e aí eu estou à disposição, tá? No mais, uma excelente terça-feira para vocês, tá? Bom trabalho, bons estudos, até amanhã.